Louvado seja o Senhor. Agradecemos a Deus pelo culto de adoração de hoje. E eu louvo a Deus por si em particular, que estás sempre aí. Você tem coração de adorar a Deus e as bênçãos de adoração estarão na sua vida em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos por este dia de adoração, domingo, primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, o dia de renovação e o dia do reavivamento. E oro, Senhor, que possa nos reavivar, o seu poder de reavivamento possa nos elevar na morte do passado, nos trazer na vida de cruz completamente em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que possa abrir o entendimento e possamos ver aquilo que o Senhor preservou para nós na sua palavra em nome de Jesus. Abençoa a todos, pais, mães, crianças, meninos, meninas, novos convertidos todos. Abençoa-nos todos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Assim que viermos à examinação das Escrituras de hoje, vimos na examinação das Escrituras que estávamos a ver Salmos 14 e 15. Deixa-me começar do versículo 1 de Salmos 14. Disseram os necios no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido e fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. E o Senhor olhou desde os céus, vamos para o capítulo 15, 1. Diz assim no versículo 1, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E quem morará no teu santo nome? Monte. Se nós juntarmos esses versículos, 14, 1, fala acerca dos loucos ou nécios que dizem que não há coração, não há Deus. E aqui somos ditos que sim, há Deus, até Ele tem uma morada. Essa morada santa é que Ele está a perguntar: quem morará no teu santo monte? Está a falar dos céus. Salmos 14 está a falar acerca dos nécios, aquilo que as pessoas pensam, aquilo que as pessoas vivem. Então, existe o fim dessa vida. Quando termina essa vida, quem habitará, quem morará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo nome? Monte, se você já estiveste no Salmos 14, tens que fazer alguma coisa. Então, somos ditos em Provérbios 9, 6. Nos diz que deixai os insensatos e vivei. Se você quer viver para sempre com o Senhor, se você quer viver para sempre com o Deus, o Cristo, o Redentor, então se você quer viver com os anjos, com os santos nos anjos, com os santos nos céus, então deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Vamos para o Novo Testamento agora. 1 de Timóteo 6, 7, 6, 11. 6, 11. Diz no 6, 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça. Então traga isso junto. Em Provérbios 9, 6, diz: o insensato tem que deixar o seu caminho. No 1 de Timóteo 6, 11, temos que seguir a justiça e depois você terá a experiência e você terá as bênçãos do Salmos 15. É por isso que nós estamos a ver hoje, o tópico diz: deixe o nécio, o tolo e siga após a justiça. Quer justiça com Deus, então deixa o nécio ou o tolo e siga após a justiça. Você, para viver a vida satisfatória, então você tem que deixar os nécios ou os tolos e seguir após a justiça. Quando o fim chegar,
para você chegar nos céus, entrar nos céus, você ter alegrias, bênçãos e o privilégio de viver para sempre naquele monte santo, na habitação de Deus ou nos céus, você tem que deixar o tolo e siga após a justiça. Hoje vamos dividir a mensagem em 3 partes. 1. Reconhecendo os tolos em seu vazio. Se quer deixar o honesto ou o tolo, tem que reconhecer no seu vazio. Atualmente, nós o reconhecemos pelo seu vazio. Nós reconhecemos a eles pelo vazio da sua vida. Nós reconhecemos os tolos pelo vazio da sua profissão. Nós reconhecemos os tolos no seu vazio. Número 2. Revelando o futuro dos tolos depois da terra. Depois de vivermos aqui na terra, meu irmão, minha irmã, minha filha, meu filho, então você entenda que não há ninguém que vai viver nesta terra para sempre e para sempre. Mesmo Metusela, que viveu nesta terra mais de 900 anos na terra, mas eventualmente um dia ele deixou. Todos viverão, vão deixar esta terra e depois vão enfrentar o futuro. Se alguém já viveu como um tolo e já falou como um tolo, toda a sua jornada aqui na terra, então tem que se revelar o futuro dos tolos depois da terra. E depois venho para ti, filho de Deus, venho para ti agora, aquele que tem o coração de estar nos céus, é o ponto número 3 agora, correndo na corrida com toda a fidelidade, sem engates. Vamos voltar para o número 1 agora. Viemos para Salmos 14, reconhecendo os tolos em seu vazio. Salmos 14, 1. Salmos 14, 1. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Então, nestes salmos, iremos ver 3 coisas. Vivendo como um tolo no mal. Primeira secção. Vivendo como um tolo no mal. Não estão a pensar nas consequências do tipo de vida que estão vivendo. Vivendo como um tolo no mal. Então, trabalhando, segunda secção, trabalhando como tolos no erro. O erro, eles são ativos no fazer o erro. Então, se alguém vive como um tolo e trabalha como um tolo, ele vai lamentar, eventualmente, lamentar com outros tolos no final. Veja primeira secção. Então, vivendo como um tolo no mal. Então, fala acerca disso em Salmos 14, versículo 1. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Entenda isso. Os nécios disseram no seu coração, disse a ele próprio, disse de uma forma privada que não há Deus. Porque ele disse que não há Deus, ele vive sem Deus, ele vive sem pensar em Deus. Ele vive sem pensar na lei de Deus. Ele vive sem pensar na necessidade de ter uma relação com o seu Criador, com o seu Redentor. Os loucos dizem, os tolos dizem no seu coração, no seu pensamento, na sua mente, nos seus planos, que não há Deus. Uma pessoa que vive desta maneira, ele está a viver como um tolo. Como é que alguém pode viver como um tolo? Como é que vive como um tolo? Alguém diz que não há Deus. Como é que essa pessoa vive? Se você ver todos esses versículos que nós temos em Salmos 14, então verás que como é que ele vive. Ele vive uma vida dissoluta. Ele não é imprudente, não pensa que há Deus. Ele não sabe que Deus é dador, não sabe que ele é juiz das nossas ações. Ele vive de uma forma perigosa. Veja como a pessoa conduz de uma forma perigosa. Pode se matar e pode se aleijar. Então, a pessoa que pensa que não há Deus vive de uma forma
sem lei. Ele vive sem propósito, não tem propósito na sua vida. Ele vai para aqui, vai para acolá, porque não há propósito. Ele diz que não há Deus. Então, porque não há Deus para regular a sua vida, para regular as suas ações, ele vive de uma forma solitária. A pessoa pensa que não tem Deus, então ele não conhece a lei de Deus, vive sem lei. Vive sem o reconhecimento da lei de gravidade, não entende que quando você atira uma coisa para cima, ele voltará para baixo. Ele vive sem a lei da gravidade, não sabe que quando ele salta de uma torre, ele vai quebrar os seus ossos, vai morrer. Ele vive sem lei, ele vive de uma forma perigosa, ele vive sem lei, vive sozinho, não reconhece que existe Deus. Os tolos disseram no seu coração, não há Deus. Esta é a pessoa que vive de uma forma sem Deus, não tem graça, não recebe graça de Deus. O que ele sabe é que hoje estou aqui, eu como, durmo, vou acordar, eu como, durmo, acordo, não tem a graça de Deus. Então, não tem a obra de Deus para o guiar, não crê na Bíblia. O tolo disse no seu coração, não há Deus. E por causa disso, é por causa disso que ele vive sem graça e vive sem Deus. Ele não tem nada a ver, não traz Deus perto dele na equação, não traz Deus na equação da sua vida. Essa pessoa vive sem nenhum reconhecimento da vontade de Deus, da mente de Deus. Então, ele vive de uma forma descuidadosa. É por isso que a Bíblia diz que os nécios disseram que não há Deus. Eles têm se corrompido. É a sua vida essa. Eles fizeram coisas abomináveis, é a vida deles. Não há ninguém que faça o bem. É a vida deles. Veja o versículo 2. O versículo 2, ele nos diz: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. No versículo 3, ele nos diz: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Juntamente se fizeram imundos. Quando alguém pensa que não há Deus e não reconhece a lei de Deus, não reconhece a vontade de Deus, a palavra de Deus, ele vai viver uma vida de contaminação, uma vida de imundícia, uma vida de pecado. Ele vive sem senso natural, não pensa naquilo que ele fez. Se eu continuar neste caminho, nessas atitudes, neste padrão de vida, onde é que vou terminar nesta vida? Porque ele não tem um senso natural daquilo que ele fez. Ele vive de uma forma dissoluta. Não há quem faça o bem, nem um sequer. Diz o versículo 4, ele diz: não terão conhecimento os obreiros da iniquidade. Sem conhecimento, ele trabalha, mas ele trabalha na iniquidade. Ele trabalha, mas na abominação. Trabalha, mas no mal. E não tem conhecimento. Quem come come o meu povo como se comesse pão, eles não invocam ao Senhor. No versículo 5 ele diz: ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vamos ver o Novo Testamento, como é que isto se comporta em Romanos 3, versículo 10, está a falar acerca destas pessoas. Diz assim como está escrito. O que está escrito? Está escrito em Salmos 53, assim como está escrito: não há um justo, nem um sequer. No versículo 11, diz no versículo 11, que não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. E porque não há ninguém que busque a Deus, veja o versículo 12, diz no versículo 12: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis.
Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão fora do caminho. Não há quem faça o bem. Não há nada que faça que seja boa coisa. Não há quem faça o bem. Não há nem um só. No seu vizinho, todos lhe puxam para si. Cada um é esquecido no dia de julgamento, no dia final. Não há um que faça o bem, nem um sequer. No versículo 13, diz no versículo 13, a sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo de seus lábios. Então, são pecadores esses. Nas suas conversações, pensam que aquilo que eles falam traz veneno. Então, destrói a vida de outras pessoas, destrói a vida dos vizinhos. Então, se você pensar disto e você se achar nessas condições, é assim como é a sua língua, é assim como é a sua vida, se você ainda não encontrou a Cristo. Versículo 14, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Alguma coisa, pessoas abusam as outras, falam mal, então ferem as outras, mentem nas outras, e é porque são partes das pessoas que o Senhor está descrevendo aqui em Salmos 14, que sua boca está cheia de maldição e amargura. Então, versículo 15, os seus pés são ligeiros para derramar o sangue. Os seus pés são ligeiros para derramar o sangue. Não pensam no valor de outras pessoas, então querem se livrar deles, exterminar a eles, querem matar a eles. No versículo 16, em seus caminhos há destruição e miséria. Então, no versículo 17 diz, e não conheceram o caminho da paz. Não conheceram o príncipe da paz, não conheceram a Cristo, o príncipe da paz, não conhecem o caminho de arrependimento, de salvação, não vão herdar a vida eterna, não sabem tudo isso. Por isso nos diz no versículo 18, não há temor de Deus diante de seus olhos. É por isso que eles andam de uma forma desordenadas, andam sem propósito, andam isolados, eles andam de uma forma descuidadosa, eles andam de uma forma perigosa porque não têm temor de Deus. Eles andam, no versículo 19, ele diz no versículo 19, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Todo o mundo seja condenável diante de Deus. Agora, estas pessoas, assim que voltamos para Salmos 14, 1, Salmos 14, 1, então iremos ver o seu trabalho. Iremos ver o seu trabalho, trabalhando como tolos no erro. Não há Deus. Ele diz aqui, não há Deus. Imagina a pessoa que acorda de manhã, a primeira coisa que pensa, ele diz, não há Deus. Eu quero que você imagine alguém que está a andar na estrada e está conduzindo, e ele diz, não há Deus. Eu quero que você imagine alguém que está a entrar no escritório ou no mercado, e tudo quanto ele pensa é que não há Deus. Quanto a ti? É tudo minha decisão, tudo é meu plano, tudo quanto eu faço ao meu vizinho, quanto eu faço ao meu amigo, quanto eu faço àquelas pessoas que me chamam meus inimigos, tudo quanto eu faço aos meus trabalhadores, não importa por quê, porque não há Deus. O trabalho do tolo é uma coisa interessante e instrutivo. Eclesiastes 10, 15. Eclesiastes 10, versículo 15. O trabalho dos tolos, a cada um deles fatiga. O trabalho dos tolos, a cada um deles fatiga. Você pergunta à pessoa, então, por que você está a aprender como ler? Só estou a aprender apenas
apenas. Então você está se educar. Por quê? Apenas eu estou a me educar. Você está a trabalhar, está a ganhar dinheiro. Por que ganha dinheiro? Eu não sei, apenas só quero trabalhar. Você casa, tens filhos. Por que você tem filho? Eu não sei. Ele não tem propósito. Ele está a trabalhar de uma forma dissoluta. O trabalho dos tolos, a cada um deles fadiga, pois não sabem como ir à cidade. Esta é característica daquele que é o tolo. Não sabe como ir à cidade. Não sabe como ir à cidade. Você sabe chegar à cidade de Deus? Sabe como chegar no Monte Santo de Deus? Sabe como viver na habitação santa? Então você trabalha na religião, ou você está a trabalhar você faz uma profissão qualquer e você não sabe o significado disso. Você não sabe como ir à cidade. O Senhor não quer que a gente faça isso. Não temos que trabalhar assim. Então, capítulo 5, 16. Capítulo 5, 16, aqui o Senhor diz, também isto é um mal que causa enfermidades. É um mal, é uma coisa dolorosa que causa enfermidade, que infalivelmente como veio, assim ele vai. Assim que veio para este mundo, assim vai. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento? Ele trabalhou para o vento, tudo vai evaporar, tudo vai ser puxado pelo vento da vida, pelo o vento das circunstâncias, mas mesmo assim ainda está trabalhando. Então pense em alguém que vai ao campo e está colhendo os grãos. Então ele está colocando os grãos no chão. Então o vento assopra tudo para o mar. O vento assopra para o mato. Então, mas ele continua colhendo, colocando no chão. Então o vento de novo vem, sopra tudo. E ele não para e pensar, de onde é que vem o vento? Qual é a direção do vento? Por que estou trabalhando desta maneira? Há pessoas assim que trabalham para o vento, mesmo assim não param para pensar, o que eu fiz? Existe um Deus nos céus que pode me ajudar e parar com este vento. Eles estão trabalhando para o vento, não estão pensando. Veja João 6, 27. Então, é o Cristo que nos fala. Trabalhar não pela comida que pereça. Tudo quando você faz hoje, 50 anos, qual será a validade disso? Tudo quanto nós trabalhamos hoje, depois de 100 anos, qual será o ganho? Se isso é apenas o que nós temos, alguma coisa que será inválido depois de 7 anos, algo que será inválido depois de 100 anos, mesmo se é dado alguma coisa a alguém, se era para enterrar isso com ele, isso tudo não tem valor, porque não pode se alegrar, não pode levar para outro lugar. O Senhor está nos dizer aqui que trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. A salvação, a comida que permanece para a vida eterna, a nossa relação com Deus, a nossa justiça com Deus, as coisas que permanecem para a vida eterna, a santidade pela qual ninguém pode ver o Senhor, que nos consagramos para ela, que vamos pedir a Deus para ela, que oramos para ela, que possuímos isso, e agora a graça de Deus que vamos nos fortificar na nossa vida. Trabalhamos sim para isso, aquilo que vai permanecer para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. A salvação que vem de Cristo, a santificação que vem de Cristo, a graça que vem de Cristo, a suficiência que vem de Cristo, diz ele, isso é o que nós devemos trabalhar para, é o que levará-nos ao trono da graça, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu o selo. 2.
não vamos viver como o tolo. Se alguém vive como um tolo e ele obra como um tolo, eventualmente ele vai lamentar como o tolo no final. Lamentar como o tolo no final. Então veja agora Provérbios 5. Provérbios 5, 13. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Aqui está a lamentação, aqui está o sofrimento, aqui está a pessoa que diz que eu não obedeci à voz dos meus ensinadores. Veja, no ensino secular, quando vamos à escola, como filhos, outros ainda continuam na escola agora, e o professor diz a eles, é esta forma que devem responder a uma pergunta. É assim como vocês devem apresentar a solução e a resposta. E o professor disse tudo. Mas, se naquela altura, quando estávamos na escola, ou os nossos filhos que agora ainda estão na escola, então desacatar a ordem ou as palavras do professor e chegar na sala de exame, então essas crianças deliberadamente negligenciaram as palavras do professor. Eu quero ser criança de mim mesmo, dono de mim. Eu quero ser pessoa dona de mim. O professor tem a sua mente, o professor tem a sua educação, o professor tem o seu ensino. Eu quero ser o menino, a menina da minha mente, dono de mim, eventualmente, porque ele não escutou ao professor, ele vai para o exame. Veja isso. O meu professor, em todas as disciplinas, ele se fez o tolo de si mesmo, porque ele queria ser o homem ou a mulher de si próprio. Lê o livro, não quero ler. Tudo quanto o professor ensinou, não quero. Eu vou fazer de como eu quero. Meu filho, minha filha, não vamos passar no exame desta maneira. Se assim o fizermos, quando o resultado vier, vamos lamentar. Então, não ter obedecido à voz dos nossos ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. De mesma forma, o pregador, o professor da palavra de Deus, ide a todo mundo e pregai o evangelho. A tudo quanto eu tenho vos mandado. O pastor está ensinando, o professor da escola dominical nos ensina, os nossos ministros no cântico nos ensinam, os nossos líderes nos instruem no caminho da justiça. Então, eles são professores, somos todos ensinadores. E se nós toda a nossa vida somos fracos, não queremos obedecer, busca a salvação, não quero obedecer, arrepende-se, não quero obedecer, permaneça até ao fim, não quero obedecer. No fim, você vai arrepender-se, vai lamentar por não ter obedecido à voz dos ensinadores. Nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. 23, no versículo 23 diz, ele morrerá porque sem correção andou. O Senhor nos deu instrução para viver. Como é que nós vamos a viver de uma forma em paz, morrer em paz e morrer na expectativa de entrar no reino de Deus? Os professores do mundo nos deram esses ensinos, mas se não obedecermos estas palavras desses professores, e morrerá sem instrução. E ele morrerá porque sem correção andou e pelo excesso da sua loucura andará errado. Não preparamos a nossa vida para estarmos com o Senhor eventualmente, então no excesso da sua loucura andará errado. Eu oro para que você não ande errante em nome de Jesus. A sua vida não será a vida de um tolo. Então vamos para Jeremias 17, 11. Jeremias 17, versículo 11. Como a perdiz que ajunta ovos que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não
retamente, no meio de seus dias as deixará, e no seu, veja para isso, e no seu fim se fará um insensato, no seu fim se fará um insensato. Vamos para o ponto número 2. O ponto número 2 agora, vemos para Salmos 53. Salmos 53 é similar, então é por isso que nós colocamos perto do Salmos 14. Veja Salmos 53, 1. Salmos 53, 1. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. O que estamos a ver aqui é o futuro do tolo. Então estamos a ver o futuro. Onde é que o tolo irá despender a sua eternidade? A vida não é como um animal que vem para este mundo e quando morre, morreu. Porque vê que não há lugar no paraíso, não há lugar nos céus para o animal. Que Deus criou os céus, o lugar santo, na sua santa habitação para os humanos. É por isso enviou Jesus Cristo, para que Jesus Cristo possa tomar os nossos pecados, possa tomar a nossa condenação, a nossa culpa. E Cristo nos fará com que nos arrependamos e crermos nele e termos a vida eterna. Os nossos nomes estarão escritos no livro de vida. O nome de animal não está escrito no livro de vida. Eles vivem, acordam, comem e morrem. E isso é o fim. Mas o caso de um homem, o caso de uma mulher, um homem, uma mulher, no seu caso, o meu filho, minha filha, aí o seu caso, você tem que viver para sempre. Viver para sempre com Deus ou viver para sempre sem Deus. Há sempre um futuro, mas os tolos dizem no seu coração, não há Deus. Há 3 coisas que vamos considerar aí. A contaminação dos tolos na terra. Ou a contaminação dos tolos na terra. 2, a destruição dos tolos com facilidade. As pessoas só vivem, há fogo que está a arder, aí há explosão ali naquela comunidade e as pessoas estão gritando explosão, explosão, fogo, fogo. E esse indivíduo só está ali de uma forma fácil, de uma forma sem cuidado, o fogo está destruindo ao redor. Então esse homem está aí e disse, não há problema, não há problema, você está a ver alguma coisa, todos os gritos estão fazendo, tudo isso não tem nada a ver. A destruição do tolo com facilidade. Então, 3º, a condenação dos tolos na eternidade. Então, Salmos 53, 1. Disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abomináveis iniquidades, não há ninguém que faça o bem. Porque, por causa desse estado dessa pessoa, por causa disso, eu não tenho nada a ver. A atitude de não tenho nada a ver. Eu não creio naquilo que não vejo. Eu não creio, não vejo amanhã, não creio. Eu não vejo o Espírito, não creio. Eu não vejo Deus, por isso não creio. Por causa disso, eles se contaminam. Então Jesus Cristo disse em Marcos 7. Marcos 7, 21. Marcos 7, 21. As palavras de Jesus Cristo. Porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, adultérios, as prostituições, os homicídios. Veja versículo 22. Aquilo que é obra dos loucos, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. A totalidade de tudo, o fim de tudo é loucura no coração do homem. Ele diz no versículo 23, todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Estamos a ver agora a destruição
a destruição. A destruição dos tolos a destruição dos tolos com facilidade. Não me preocupo com nada. Não me preocupo com doença. Não me preocupo com mentira. Aquilo que eu tenho, aquilo que não tenho. Eu não corro para nada, para alcançar nada. Dizem que vão para a igreja. Sim, posso ir para a igreja, mas eu estou na minha facilidade. E salvação, salvação, salvação. Sim, eu quero salvação, mas eu não estou com pressa. A santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero santidade, mas sim, eu tomo a minha vida fácil. Não tenho alta pressão, não quero ter alta tensão. Tudo quanto não posso conseguir alcançar, eu só deixo passar. Então, é a destruição dos tolos com facilidade. Não tem nada a ver com nada. A destruição dos tolos com facilidade. Então, vemos Amós 6. Amós 6, 1. Amós 6, 1. Ele diz: ai dos que repousam em Sião. Ai dos que repousam em Sião. Entenda isto. Então, sublinha essa palavra Sião. Esse Sião representa a cidade de Deus, o templo de Deus. Existem pessoas que estão na igreja, estão no Israel de Deus, no meio das pessoas, no povo de Deus, eles não têm nada, não tomam nada a sério. Estão em Sião, mas eles têm repousam. A pessoa estava no pecado, ainda vive em repouso. Se alguém, de uma forma surpreendente, de uma forma chocante, volta para trás, ele ainda repousa. Se há alguma coisa para corrigir, estamos próximos da vinda de Jesus Cristo, essa pessoa está no repouso. E a palavra de Deus diz: ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações e aos quais vem a casa de Israel. Deixa-te mostrar um exemplo prático em Lucas 12, 19. Em Lucas 12, versículo 19, veja a história que Jesus Cristo falou sobre um homem que era próspero, acerca de um homem que era um homem frutífero, acerca de um homem que era um homem com tudo. Ele tinha muitas propriedades. E Jesus Cristo, ele disse que é isso que a pessoa disse: e direi à minha alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Descansa, come e bebe e folga. Há pessoas assim, o que eles estão à procura, aquilo que estão a pensar é alimentar o corpo, vão ficar gordos e ser esquecidos. O que eles pensam é o que beber, vão ficar gordos e vão ficar cheios, saciados. É o que eles vivem. Eles querem folgar todos os sábados, todo fim de semana, querem ir para esta cerimônia, naquele casamento, neste funeral, em qualquer lugar. Então, em fim de semana tem que estar em qualquer lugar. Então, são homens de festa ou mulheres de festas, não pensam nisto. Eu não penso acerca de vida como tão séria assim. Eu como, bebo e folgo. Come, bebe e folga. Veja o versículo 20. Agora veja o versículo 20. Mas Deus lhe disse, louco. Se alguém é chamado louco, é porque verdadeiramente essa pessoa é louca. Se Cristo disse essa história e chamou este homem, esta mulher, louco, este é louco. Se a Bíblia descreve como alguém é louca, essa pessoa é louca. Então, ouviu acerca de salvação, não se importa. Ouviu acerca de santidade, não se importa. O que se importa é o que vou comer, o que vou beber, a casa em que vou viver. Tudo quanto ele pensa é alguma coisa física, é alguma coisa natural.
Então é o louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Meu irmão, minha irmã, pais e mães, líderes na igreja, membros da igreja, rapazes e raparigas, meninos e meninas, o que é que nós estamos a preparar para a eternidade? Como é que nós vivemos para a eternidade? Tudo quanto estamos à procura, tudo quanto estamos a conduzir, qualquer paixão que nós temos, qualquer esforço que nós fizemos, é apenas para as coisas desta vida? Em 24 horas por dia, podemos dar 1 ou 2 horas para nos preparar para a eternidade? No meio de 7 dias da semana, será que podemos ter um dia, depois de ir para o mercado, depois de voltar do escritório, depois de trabalho, para coisas deste mundo, todos esses 6 dias, um dia apenas podemos dar para o Senhor e preparar para onde nós despenderemos a nossa eternidade? Ou é que, mesmo na igreja, não podemos nos concentrar naquilo que é a palavra de Deus, apenas estamos a mandar mensagens, estamos a fazer encontros, estamos a fazer, compartilhar os negócios aqui, negócios ali. Então, tudo sempre que estamos a fazer, o fim chegará. Não sabemos quando é que chegará. E quando o fim chegar, onde é que você despenderá a sua eternidade? A essas coisas, o que tens preparado para quem será? Versículo 21 diz: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então vemos a contaminação dos tolos na terra, vemos a destruição dos tolos. Então agora a condenação dos tolos na eternidade. A condenação dos tolos na eternidade. Então em Provérbios 7, 22. E ele segue logo como boi que vai ao matador e como o louco ao castigo das prisões. Então está a falar acerca de um homem que ele é guiado pela carne. Está a falar acerca de um homem que é conduzido pelas paixões da carne. Está a falar acerca do homem que a sua emoção e o seu sentimento tem desejo como isso lhe coloca como louco. E ele não há de ouvir a buzina do carro quando ele vier. Ele não há de ver a chama do fogo quando ele vier. Ele não vê o perigo da destruição. Ele não vê o perigo. Versículo 23. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Olha para versículo 26, porque há muitos feridos derribou. Isto quer dizer, a mulher que este louco corria para ela e não pensava sobre o futuro. E o homem está sendo conduzido pela emoção, está sendo conduzido pela carne. O homem não está pensando sobre o fim de ação. Que ele vai ter com esta mulher contaminadora e pecadora. E feridos derribou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Versículo 27 diz, no versículo 27, o caminhos de sepultura é a sua casa, as quais descem às câmaras da morte. O futuro é muito importante. Meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, o futuro é muito importante. Qualquer coisa que nós fizermos agora, vamos perguntar a nós mesmos, não faça isso.
Então não corra para isso, não corra para essa ação, não corra para aquele gangue, não corra para aquele jogo desigual, não corra para aquela relação onde esta ação vai terminar. Pensa acerca do futuro. Veja o ponto número 3 agora. O ponto número 3 agora, Salmos 15. Salmos 15, 1. Então estamos a ver, correndo na corrida com toda a fidelidade sem engates. Correr com toda a fidelidade. Salmos 15, 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Você já ouviu falar acerca de Moisés? Ouviu falar acerca de Elias? Já ouviu acerca de Enoque? Já ouviu falar acerca de Daniel, Estevão? E todos esses já se foram, lá longe lá. E eles estão morando no tabernáculo de Deus, e eles moram no Monte Santo do Senhor. Como é que fizeram? Quem outra pessoa fará? É o que o Senhor está nos dizer, está fazendo uma pergunta. Como é que vou chegar lá? Como viverei lá? No Santo Monte. 3 coisas iremos considerar. 1. Como é que vamos fazer? Vamos abandonar a justiça dos tolos. Abandone a justiça dos tolos. Então, quando nós mencionamos a justiça, muitas pessoas não entendem o tipo da justiça que nos leva para os céus. Deixa eu te mostrar da palavra de Jesus em Mateus 5, 20. Mateus 5, 20. Mateus 25, 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5, 20. Que tipo de justiça você está carregando? Deixa-me te perguntar de uma forma prática. Que tipo de certificado você carrega? Com esse certificado da justiça, você vai dizer, temos que sermos reconhecidos nos céus. Será que tem o selo da autoridade do céu? Será que tem o marco da água, da palavra e do sangue da vida? Será que tem o registro, o número de registro do nosso Redentor? Existem pessoas que só dizem que justiça, justiça, justiça e não tem nada além disso. Então só tem se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Agora, vai para Lucas 18, 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam outros. Confiavam a si próprios, que eram justos e desprezavam os outros. Que justiça eles confiavam? Veja versículo 10. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. No versículo 11, aqui está a justiça dos fariseus. O fariseu estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Veja a sua justiça, versículo 12, ele diz no versículo 12, jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. No versículo 13, e o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo:
ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu me arrependo, eu não estou qualificado para a salvação, é apenas da sua graça, eu chamo pela essa graça, eu chamo pela essa salvação, eu clamo pela a sua justiça, que vai me conceder como dádiva. Mas veja o fariseu pensou, eu posso fazer por mim mesmo, eu tenho justiça. É assim que leste Salmos 15, aquele que anda justamente, aquele que anda na justiça, aquele que fala verazmente, ele é aquele que não se isola, sou eu tenho a justiça. Veja Romanos 9, veja Romanos 9, 31, mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Veja para versículo 32. Versículo 32. Por quê? Porque não foi pela fé. Não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Eles tropeçaram. Não tiveram justiça da fé, só tinham a justiça dos logos. Veja os Filipenses 3, 6. Filipenses 3, 6. Aqui está o Saulo. Depois, quando se encontrou com o Senhor, ele estava a perseguir a igreja, tocando segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há nele irrepreensível. Você clama ser justo, mas você me persegue. Você acha que não tem culpa. Você é religioso. Que religiosidade você tem, mas você está me perseguindo. Ele não estava pronto para os céus naquela altura, ele tinha a justiça exterior. Então, é a justiça que é de alguém que não se arrependeu. O Senhor está nos chamando que quando queremos entrar nos céus, temos que abandonar a justiça dos logos. Então, temos que abandonar a justiça do ego. A justiça da fé, aceitar a justiça da fé. É assim que podemos entrar nos céus. Veja Romanos 10. Veja Romanos 10, 8. Romanos 10, versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que nós pregamos. Esta é a palavra da fé que pregamos. 9, a saber, quer dizer, você e eu, tu irmã, tu e meu irmão, minha filha aí, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. No versículo 10 ele diz, visto que com o coração se crê para a justiça, é o tipo de justiça que nós precisamos, que vai nos levar para os céus. O homem crê na justiça e na confissão ele vem para a salvação, quando faz confissão para a salvação. Veja Romanos 3, veja capítulo 3, 22. 3, 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Este é fabricado por Deus. Esta justiça é dado como dádiva por Deus. Você aceita, você recebe, e você abraça, e você crê. E é através disso que a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo vai ser transformado para a sua vida. É por isso que a justiça de Deus é que é pela fé em Jesus Cristo para todos.
e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Ele diz no versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No versículo 24, ele diz, sendo justificados gratuitamente, não é alguma coisa que vamos pagar, somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Agora vai para o versículo 25. Você deve ver a justiça que o Senhor está a falar acerca dele, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para declarar a sua justiça. É a justiça que vem de Deus diretamente. E Ele pode dar isso, Ele pode dar a todos. Você crê que Jesus Cristo morreu para ti, Ele ressuscitou para a sua justificação, Ele fez tudo isso para mim. Ele carregou sobre si os meus pecados. Ele me deu a sua justiça. Romanos 1:17. Romanos 1:17. Ele diz, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. A justiça de Deus de fé em fé é revelado, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Você crê em Senhor Jesus Cristo, que Ele nos deu essa justiça? Esta é a justiça no qual devemos nos apegar. É a justiça que vamos permitir com que nos apeguemos na nossa vida. Número 3. Permaneça permanece e abunda em justiça como fruto. O fruto da nossa conexão com Cristo. O fruto da nossa relação com Cristo. Então, deixa-me usar a linguagem humana. Então, o homem se relaciona com uma mulher, se casam, se unem, e agora têm uma relação íntima e são capazes de dar fruto. Volta para ti. Você é o ramo e ele é o tronco. E se juntam, vocês creem em Cristo. E o fruto que há de vir dali, por causa da vossa reconciliação, da sua reconciliação com Cristo, por causa da sua redenção, o fruto está lá. O fruto que está lá é justiça, justiça como fruto. Romanos 6:18. Romanos 6:18. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ele nos livrou, Ele nos libertou. Por causa disso, e nos tornamos filhos da justiça. 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Você tem o seu fruto na justiça e a vida eterna é o fim. Em Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Diz, mas o fruto do Espírito é amor. O Espírito de Deus, Ele dá testemunho contigo na obra que Ele fez, a redenção que Ele providenciou, e você é livre. Você crê no Jesus Cristo, você é salvo. Por causa dessa salvação, agora você tem o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão. No versículo 23, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Agora você tem o fruto. O fruto é justiça. Efésios 5:9. Ele diz, porque o fruto do Espírito
está em toda bondade e justiça e verdade. O fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. É o que se vem à sua vida, é isso que vem à sua vida, que vem à nossa vida, se nos demos ao Senhor. E o Cristo, Ele vive em nós, Ele vive no nosso coração. Pela sua presença na nossa vida, no nosso coração, agora damos frutos da justiça. Voltemos para Salmos 15, 1. Estas são as pessoas que não se alegram nos caminhos das suas mãos, mas tem a justiça da fé, justiça que vem como fruto. Então, eles podem responder à pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Pela graça de Deus, pela presença de Cristo no seu coração e pela obra da graça de Deus na sua vida, agora você pode responder, você pode dizer: quem eu serei o candidato, eu sou candidato naquele tabernáculo. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Então agora você tem certeza e o Espírito de Deus tem testemunha consigo por causa da sua justiça que a obra na sua vida, você será em nome de Jesus. Então permita com que o Espírito de Deus trabalhe em ti. Então não levanta e cai, não. Você anda de uma forma boa, santa. Então você fala a verdade no seu coração. Então agora somos homem da verdade, mulher da verdade. E somos cometidos da verdade, porque Cristo atualmente é a verdade personificada. E temos que o agradar, temos que nos alegrar nele, porque é a verdade personificada. Falamos a verdade no nosso coração. Veja versículo 3. Aqui está a pessoa que diz que eu sou filho de Deus e já não, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, não fala mal, não fala acerca daquele homem, acerca daquela mulher. Se não fosse por causa da graça de Deus, seria como ele. Ele fez alguma coisa mal. Apenas a graça que faz diferença. Apenas a graça que faz a diferença. E se eu não tivesse a graça de Deus, se eu não tivéssemos a graça de Deus, devíamos ser assim, maus. Então seria uma pessoa pecaminosa. Por causa disso, você diga: Deus, eu te agradeço, eu louvo o seu nome, porque eu já não sou assim. Por causa disso, eu não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. O seu próximo, a sua esposa é inocente, o seu marido é inocente, qualquer coisa que esteja a acontecer contigo ou com qualquer, há um inimigo por detrás. Então, não traga a punição, não retalia, não traga o espírito de retaliação com a sua esposa daquilo que o diabo faz. Não faz nenhum mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Veja o versículo 4. O versículo 4 diz: aquele cujos olhos réprobo é desprezado, mas honra os que temem o Senhor. Não quer que espalhe esse mal, essa contaminação a nós. Então você está vestindo a roupa branca. Então você sabe que quando você chegar perto, onde deve chegar, onde há mesa. Então, por isso, tem que guardar a sua distância. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Ele teme ao Senhor. Ama dádiva, aquele que ora ao que teme ao Senhor. Eu posso me beneficiar do que ele faz, eu o honro, eu estou próximo, eu chego próximo dele. Aquele meu irmão tem alguma coisa, aquela minha irmã tem alguma coisa, eu posso me beneficiar da vida dele. Eu não olho para a sua estatura, apenas eu honro a ele,
modelo, aquele que honra, eu oro aos que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Eu vou seguir ao Senhor, não voltarei, não voltarei. Eu vou servir ao Senhor, não voltarei, não voltarei. O vento pode soprar. A melhor decisão é a decisão que estou a tomar. Eu seguirei ao Senhor. Pode haver perseguição para te tirar do caminho do Senhor. A decisão que você tomou para seguir ao Senhor é para se cometer a sua vida ao Senhor para sempre e para sempre até que você chegue no céu. Este é a melhor decisão que você pode tomar. Então, você não vai permitir a perseguição, o sofrimento, o desentendimento para te tirar da verdade, desse caminho da verdade, da justiça, da fé. Então, aquele que jura com dano seu não muda. No versículo 5 diz: aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo quanto tem. Dinheiro não é todo poderoso. Nem recebe subornos contra o inocente. Não tem amor de dinheiro, tem amor de Deus, tem amor de Cristo, tem amor do seu próximo, tem amor dos seus irmãos, tem amor dos céus. Ele nega o amor de dinheiro. Por isso a sua vida não está assente no dinheiro, ganhar, lucro. Aquele não recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Se este fazer isto, aquele que faz isto, aquele que faz isto não será abalado. Ele permanece no Senhor. Quem faz isto nunca será abalado. Isto está sendo a falar de ti. Você é candidato dos céus, irmã. Está falando de ti. Você é candidato aos céus, meu rapaz, minha rapariga, minha filha. Está a falar acerca de ti. O inimigo não vai te mover fora do caminho da justiça em nome de Jesus. Se você é fraco, vai te fazer forte. Se você não tem força, não tem espinho, ele vai te conceder a força. Temos que viver para Deus. Aquele que habita, aquele que faz isto, você é o irmão, você é a irmã, você é o homem, você é a mulher. O que faz isto nunca será abalado. O Senhor está do seu lado. Ele vai te dar toda a graça que você precisa, toda a força que você precisa. E você será o homem, será a mulher que deve ser em nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar agora, falarmos com o Senhor em oração, para que o Senhor por si possa nos ajudar, Ele possa vir, possa nos tirar deste campo dos loucos e viermos para a congregação dos fiéis, abandonar os loucos. Se você não está arrependido, arrependa-se. Se você não está arrependido dos pensamentos, você se arrepende e creia no Senhor, nosso Senhor e Redentor. Creia no Senhor, Ele é a nossa justiça. Diga: Senhor, eu não venho com a justiça dos fariseus e a justiça dos saduceus, eu venho com a justiça do Senhor. Eu quero ter esta justiça, a sua justiça, eu transfiro a minha vinda. Eu transfiro o meu desejo a Cristo. Eu transfiro a minha fraqueza para Cristo. Eu transfiro a minha loucura para Cristo. Eu quero ter a sabedoria, a justiça de Deus. Eu quero ter a sua bondade. Eu quero ter a vida mansa que o Senhor traz. O Senhor fará para ti. Então siga a justiça da fé, justiça pela graça, justiça de Deus, justiça de Cristo, que vem de Calvário. É seu, é disponível para ti. Qualquer que clamar o nome do Senhor será salvo. Salvação é seu, é sua. Justiça
é sua. O Senhor vai te ajudar. Você conseguirá até naquele dia final, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos por este momento. Obrigado pela expansão da sua palavra. Obrigado pela responder a palavra de Deus a nós. Obrigado porque o Senhor tem nos amado. O Senhor está nos dando o caminho, está nos tirando da congregação dos tolos, está nos tirar do tipo da tolice, nos traz da congregação dos justos, a congregação dos santos e nos traz a justiça pela fé. Senhor, nós recebemos a sua justiça. Senhor, abraçamos a sua justiça. Senhor, cremos em Cristo justo. Oramos, Senhor, que pela sua graça, pela sua força, pela sua capacidade, possa ajudar a cada um, aqueles que acabam de entrar a esta justiça de Deus, dê-lhes a certeza no seu coração, ó Senhor, os seus pecados perdoados, os seus pecados tirados, agora são filhos de Deus. E aqueles que estão no Senhor todo esse tempo, o Senhor tem fortificado para que possamos permanecer na justiça da fé, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, numa forma prática. Nos ajuda de uma forma definitiva nessa obra da justiça, da fé, que vai agradar a Ti a todo momento. Ajuda-nos a não falarmos mal, não olharmos para o baixo, não condenar a ninguém, mas para ver o quão podemos ajudar e vir ao Cristo, porque o reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça, alegria e paz em Jesus Cristo. Oramos, Senhor, que nestes dias possamos viver na graça de Deus, a graça de Deus para a bondade nos nossos vizinhos em todo momento, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, para que possamos ter bons testemunhos, falando para outras pessoas, trazendo para o seu reino. E quando a trombeta soar e aquele portão se abrir para entrarmos na habitação santa, para habitarmos para sempre naquele monte santo, qualifica a cada um de nós, nenhum de nós irá se perder naquele dia, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor já nos respondeu, em nome de Jesus oramos. E o povo de Deus diga, amém. Deus te abençoe e Deus possa te ajudar para trazer os outros para este tipo de justiça, a justiça da fé, em nome de